que diz assim. É o 2 Crônicas, que eu falei, né, para os irmãos, 33, verso 12. O cativeiro de Manassés e a sua oração e morte. E ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Esse texto da palavra do Senhor aqui nessa noite, irmãos, está falando de Manassés, o rei de Judá. Esse homem, irmãos, ele foi um homem que, a palavra do Senhor diz que ele começou a reinar com 12 anos de idade, e ele reinou 55 anos em Jerusalém, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um homem que fez muita coisa errada. A própria palavra de Deus diz que ele, saiu completamente da vontade de Deus. Ele construiu altares em Jerusalém, ele fez muitas coisas. Aqui, por exemplo, no versículo 4 do capítulo 33, diz assim, veja o que ele fez, irmãos. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. O Senhor Deus tinha dado esse mandamento, né? Em Jerusalém vai estar o meu nome vai estar eternamente, porque só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Então Ele já deixou na lei, né? Na lei de Moisés, o meu nome vai estar em Jerusalém eternamente, para Ele somente ser adorado. Aí Manassés foi e fez tudo ao contrário, né? Ele construiu altares na casa de Deus. E no versículo 5, no versículo 4, né, quando Deus diz que o seu nome estaria lá eternamente, aí no versículo 5 diz assim, que o que Manassés fez? Ele edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E então, irmãos, ele fez tudo isso, a própria palavra diz aqui no verso 6, e também fez passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou adivinhações e agouros e feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Irmãos, aí nós lembramos de quando a palavra do Senhor nos diz que quando o Eli, né, ele estava falando com os filhos dele, porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, né, como diz a palavra do Senhor. E então ele diz para os filhos assim, lutando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Lutando o homem contra Deus, quem o defenderá, né? Ninguém vai defender alguém que está lutando contra Deus, né? O homem contra o homem, os juízes o julgarão, e os advogados vão tomar a sua causa, né, para defender. Mas, lutando o homem contra Deus, não vai ter advogado que vai querer ficar do lado do homem contra Deus, né? Então, irmãos, veja bem, aqui a palavra do Senhor diz que ele fez tudo isso para provocar a ira do Senhor. Então, Manassés fez tudo isso, reinou esses 55 anos e fez muita coisa que não era para fazer. Mas, quando nós plantamos, sabemos que amanhã depois vai chegar a colheita, né? Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então Manassés estava plantando, e chegou a hora da colheita. Plantou bem, vai colher o bem, plantou mal, vai colher o mal, né? Aí então nos diz, no mesmo capítulo 33, do versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, e o prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então agora, irmãos, Manassés, ele estava preso, estava lá na Babilônia, estava agora, irmãos,
sozinho, tinha acabado o seu poder, a sua arrogância, e agora nos diz aqui nesse versículo 12, que nós pudemos ler aqui nessa noite, mas lá nessa situação, esse homem, irmãos, que fez muito mal aos olhos do Senhor, que quis tirar a glória de Deus para dar a outros deuses, esse homem que andou pelos caminhos que era contra a lei do Senhor, agora angustiado, preso, e nos diz no versículo 12 que ele é angustiado, ele orou ao Senhor. Veja, meus amados irmãos, como Deus é bom, e como Deus dá oportunidade para o ser humano, né? Como Deus dá oportunidade para o ser humano, como Deus estava dando oportunidade para Manassés. Então agora diz que ele, lá nessa situação que ele estava, ele orou ao Senhor, e ele muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Ele orou e ele se humilhou perante o Deus dos seus pais. Aí, irmãos, nos diz aqui que ele se lembrou de Deus, do Deus do seu pai. Quem era o pai de Manassés? Capítulo 32, versículo 33. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todos Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ele não era nada mais, nada menos do que filho do rei Zedequias. Então, irmãos, filho do rei Ezequias. Então, ele era filho do rei Ezequias, que foi um homem que teve experiências com Deus, que Deus abençoou, e que Deus curou, que Deus acrescentou dias na vida do rei Ezequias. Mas agora, irmãos, Manassés estava lá no cativeiro, estava se lembrando do Deus de Ezequias, estava se lembrando do Deus dos seus pais, e a palavra do Senhor nos diz que ele muito se humilhou. E o que Deus fez, irmãos? O que Deus fez? Deus poderia dizer para Ezequias, para Manassés: o teu pai Ezequias andou na minha presença, mas você não andou. Você construiu altares no templo, você construiu altares aos deuses no pátio do templo, você foi para o lado dos feiticeiros, dos agoureiros, dos encantadores, você fez muitas coisas que não era para fazer. Então agora você está no cativeiro e você está simplesmente colhendo o que você plantou no passado. Será que Deus fez isso? Não. A palavra do Senhor nos diz, como Deus é um Deus de misericórdia, a palavra do Senhor nos diz que Deus olhou para ele, e então, irmãos, o que aconteceu? E Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, e veja que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, irmãos, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Lá no cativeiro, Deus tirou ele de lá, irmãos, e trouxe de volta para o lugar onde ele provocou a ira de Deus, para o lugar onde era para ser o nome de Deus eternamente adorado. Ele adorou outros deuses e foi contra Deus, contra a lei de Deus, provocou a Deus, mas Deus foi tão misericordioso que Deus tirou ele de lá e trouxe para o mesmo lugar onde Deus foi desafiado em Jerusalém, diante de Manassés, quando ele construiu os altares a outros deuses. E o Senhor deu um voto de confiança para Manassés, e o Senhor trouxe ele de volta para Jerusalém, trouxe ele. E o que aconteceu? Veja como é importante o perdão de Deus, né? Aí diz assim que lá, irmãos, ele reconheceu que o Senhor era Deus, que o Senhor era Deus, louvado seja Deus. Aí, irmãos, veja, agora nós vamos ver um ponto onde Manassés realmente estava mudado. Deus deu um voto de confiança para ele, Deus perdoou ele, deu um voto de confiança para ele,
como que Deus estivesse olhando para ele lá no cativeiro na Babilônia e falando: olha, eu vou te dar um voto de confiança, eu vou trazer você de volta lá para o lugar onde você me provocou, onde você me desafiou, onde você tirou a minha glória e Deus deu para outros deuses, mas eu vou te dar um voto de confiança. Era como se Deus estivesse, né, falando assim, para ver se você realmente mudou. Mas a palavra do Senhor nos diz no capítulo 33, do verso 15, veja a mudança, irmãos. Versículo 15. O que esse Manassés fez depois? Ele tirou agora da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que ele tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Lançou fora da cidade. Ele reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Aleluia! Então aí nós vemos que houve uma mudança, né? Houve uma mudança maravilhosa na vida do rei Manassés. Agora, irmãos, ele era um outro homem. Ele era um homem mudado. Aquele homem que construiu, agora estava tirando o que ele construiu. Os altares, os ídolos que ele colocou, agora ele estava tirando depois do cativeiro, depois que ele reconheceu que só o Senhor era Deus, ele tirou, lançou fora da cidade, e ele deu um mandamento que todos servissem ao Senhor Deus de Israel lá em Judá, reconhecendo a soberania, o poder e a glória que pertence somente ao Deus de Israel. Então agora foi uma mudança gloriosa na vida de Manassés. Deus fez isso. Irmãos, e nós podemos ver nesse texto que para o homem, enquanto ele estiver nessa terra, o homem, a mulher, há sempre uma esperança, não é mesmo? A pessoa pode ser o que for, pode ser o pior dos pecadores aí fora. Ele pode mudar de vida, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Mas que não precise muitas vezes ir para o cativeiro, que não precise muitas das vezes cair no fundo de uma cama, ou ir para um presídio, ou passar por uma situação dessa, para reconhecer a soberania e o poder de Deus. Que não seja preciso isso acontecer, não é mesmo? Que o homem possa se chegar a Deus pelo amor, pela gratidão, pelo fôlego de vida, gratidão pelo que Deus já fez, pela saúde, pelo fôlego de vida, pelo que Deus é na sua vida, ele possa se chegar a Deus por isso. Mas muitas das vezes o homem não se achega a Deus desta maneira. E muitas das vezes ele precisa ser levado até o cativeiro, como Manassés foi levado, porque se isso não acontecesse, ele ia continuar um rei ímpio, pagão, idólatra, lutando contra Deus, pensando que ele era forte, mas ele não era forte. Forte era Deus, o Todo-Poderoso. Mas agora no cativeiro, humilhado, longe do reino e preso, agora ele estava se humilhando. Ele estava angustiado, e ele muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, do seu pai, o rei Ezequias. Ele muito se humilhou, e Deus usou de misericórdia. Então ele precisou ir para o cativeiro, e para acontecer isso na vida dele. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece, né? Acontece com muitas pessoas, aconteceu com muitas pessoas já, e tem acontecido, que Deus dá livre escolha para a pessoa, e a pessoa está aí no mundo e está fazendo tudo o que quer, achando que vai aproveitar hoje, porque amanhã ele pode morrer, então pelo menos eu quero aproveitar hoje, mas não sabe que o amanhã há uma eternidade, né? Se acabar a vida dele, há uma eternidade, o amanhã, que ele acha que vai aproveitar hoje, amanhã vou morrer, então vou aproveitar agora, mas depois vai ter uma eternidade. Então ele faz tudo que é contra a lei de Deus, que é contra a vontade de Deus, ele ou ela faz tudo. E então, aí o que acontece? Muitas das vezes, Deus permite o cativeiro na vida dessa pessoa. Deus permite as tragédias, aí vem tantas coisas, e muitas coisas vêm para querer mesmo destruir, muitas coisas que o diabo também vem, né, para
tentar tirar a vida da pessoa, e às vezes a pessoa cai lá no fundo da cama, como eu falei, ou lá no presídio, ou lá numa situação de miséria, numa situação terrível. Aí então lá, nesse cativeiro, ele está como um Manassés, reconhecendo que ele não é nada, que ela não é nada, que ele precisa de Deus, que a vida que ele viveu, que ela viveu foi errado, foi contra a vontade de Deus, pôde satisfazer apenas os seus desejos da sua carne, foram alegrias passageiras que passou, e depois veio a angústia, veio a tristeza, veio o vazio. E então agora aquilo tudo não tem sentido mais na sua vida, e ele precisa se voltar para Deus, ele precisa procurar a Deus, se achegar a Jesus, precisa do perdão de Jesus, e lá na angústia, na tristeza, na doença, lá no fundo do poço, lá no presídio, lá onde que ele está, ele agora reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, e diz: Jesus, se o Senhor me dá uma oportunidade, se eu sair da situação que eu estou, eu quero o Senhor mudar de vida, eu quero ser uma nova mulher, quero ser um novo homem, quero ser uma nova pessoa, quero ser um jovem temente a Deus, quero ser uma pessoa que guarda a tua palavra, quero ser, talvez já está uma pessoa de idade, mas eu quero passar o resto da minha vida, meus últimos dias na tua casa, te adorando, te servindo. Eu não quero mais voltar ao cativeiro do mundo, eu quero servir ao Senhor, porque até aqui eu desafiei a Deus, eu lutei contra Deus, eu fiz a minha vontade, chega, eu não aguento mais. É o Manassés que está orando a Deus nesse momento. E o Deus dos céus, amados irmãos, o Deus de Manassés, o Deus que não muda, que nele não há mudança nem sombra de variação, ele está pronto a perdoar. Isaías capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que ele não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem uma divisão entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. O que estava separando Manassés de Deus, da comunhão com Deus? O seu pecado. Mas quando agora ele reconheceu o Senhor como Deus único e verdadeiro, ele obteve o perdão de Deus, e ele teve uma chance tão maravilhosa que o Senhor deu para ele. Que o Senhor possa dar muitas chances para muitas pessoas que ainda estão aí fora, que estão muitas das vezes desperdiçando, estão deixando passar, mas que essas pessoas possam acordar enquanto é tempo e dizer: Senhor, eu não quero mais esse cativeiro, eu quero fazer a tua vontade, quero guardar a tua palavra, quero passar o resto da minha vida te servindo, porque eu quero morar no céu com o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. A mudança na vida de Manassés foi grande. Versículo 15, como nós pudemos ver nessa noite, tudo que ele fez, que ele colocou para desafiar a Deus, agora ele estava arrancando, tirou os deuses, tirou o ídolo, tirou os altares, jogou para fora da cidade, e olhou para todo Judá e disse: é só o Senhor Deus de Israel que nós vamos adorar de hoje em diante. Glória a Deus por isso. Nos coloquemos em pé nessa noite, meus amados irmãos.